A maçonaria é uma organização que há séculos vem levantando a curiosidade da população em geral. Esse grupo, que é bastante reservado, já foi acusado de tentar dominar o mundo. Ou quem sabe ainda domina. Muitas são as teorias e especulações que existem sobre os maçons e suas práticas. O que é natural, né, gente? Qualquer grupo que se reúne em segredo por tanto tempo vai levantar a curiosidade e olhares alheios. Por essas e outras, vira e mexe, a gente encontra algum ex-maçom que decidiu falar o que sabia por aí. Foi exatamente pensando nisso que nós, aqui do Fatos Desconhecidos, compilamos e trouxemos especialmente para vocês hoje quais são os 6 segredos revelados sobre a maçonaria. Você também está tão curioso quanto eu fiquei quando vi esse tema? Então bora lá que o assunto aqui hoje vai ficar polêmico. Eu sou Natasha Mota Dias e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Número 1. Códigos secretos. Existem muitas versões e especulações sobre como a maçonaria teria surgido. Muitos maçons falam que o grupo surgiu ainda na época do Antigo Egito, e apesar de realmente existir algumas ligações entre os rituais egípcios e a maçonaria, muito provavelmente foram os maçons que se inspiraram nesse povo. A teoria mais aceita para o surgimento dos maçons é que durante a Idade Média, os pedreiros e construtores de castelos e igrejas teriam formado uma ordem, uma aliança para conseguirem valorizar a sua profissão. Os pedreiros da época eram chamados de mason e eram equivalentes a arquitetos e engenheiros hoje em dia, e por isso eram muito respeitados. Mas como o trabalho que eles faziam não era tão fixo, uma vez que sem obras na cidade eles literalmente ficavam desamparados, a tal aliança seria uma maneira de se unir e se proteger. Foi aí que eles passaram a ensinar as suas técnicas de trabalho apenas para pessoas selecionadas. Com o tempo, essas aulas se transformaram em reuniões, onde diversos assuntos eram debatidos. E foi nesse momento que eles passaram a se reunir no que eram chamados de lodges, ou lodges em português. Conforme foram se consolidando, os maçons queriam proteger seus membros e, claro, seu mercado interno, criando monopólios. Por isso, eles desenvolveram seus primeiros códigos secretos para conseguirem se identificar independentemente da situação. Frases específicas, palavras secretas e até apertos de mãos diferenciados são usados ainda nos dias de hoje para que o maçom consiga identificar o outro e, claro, comprovar a sua legitimidade. Número 2. Ateus não são bem-vindos. Para muitas pessoas que não conhecem muito bem o que é e como funciona a maçonaria, essa ordem pode ser interpretada como uma seita ou até mesmo uma religião, mas a verdade é que a maçonaria está longe disso. Os seus membros prezam muito pela liberdade de pensamento de cada um. Mesmo assim, existe uma certa regra para conseguir entrar nesse grupo. Você precisa obrigatoriamente acreditar em uma força superior, em um Deus. Aquele famoso G maiúsculo que a gente sempre vê nas lojas e construções maçônicas é um G de God, que significa Deus em inglês. Por isso não faz sentido algum para eles adicionar um ateu como um de seus membros, até porque a sua crença, ou aliás, a falta dela, seria contrária à filosofia maçom que preza muito pela crença em um ser superior. Número 3. Influenciaram o mundo. Muitas teorias existem sobre esse grupo, o que é natural, não é? Mas como eu já disse, qualquer conjunto de pessoas que passarem a se encontrar em reuniões secretas vão levantar certo tipo de curiosidade e até fofoca. Mas tem uma coisa que dizem sobre a maçonaria que não é boato não. Essa ordem praticamente já liderou o mundo alguns séculos atrás. Apesar de ter surgido na Inglaterra durante o período medieval, foi durante a colonização da América que os maçons tiveram a maior força. Mesmo assim, eles não deixaram de influenciar todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos acontecimentos que marcaram a independência de vários países na América foram, antes de tudo, discutidos dentro de lojas maçônicas. Isso porque muitos líderes políticos e pessoas influentes da época eram maçons. 9 do total de 55 homens que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos eram maçons, assim como 13 dos 39 que aprovaram a Constituição do país. Na América do Sul, 3 ícones e líderes revolucionários eram maçons: o venezuelano Simón Bolívar, o chileno Bernardo O'Higgins e o argentino José de San Martín.
todos eles inclusive frequentavam a mesma loja maçônica em Londres, antes de serem influenciados com essa convivência e terem cada um deles partido para o seu país travar a sua batalha em busca de liberdade. Aqui no Brasil, as coisas não foram diferentes. Adivinha só quem era maçom? E se eu te falar que Dom Pedro I era grão-mestre, ou seja, ele tinha uma alta patente na maçonaria? Pois é. Número 4. Religião e política não se discute. Olha só a ironia que eu vou te contar agora. Apesar de muitos homens influentes na política serem maçons, os encontros e jantares dessa ordem não são feitos para se discutir política ou religião. Até porque, dentro da ordem, existe a total liberdade para seus membros terem a religião e a visão política que mais lhe convém. O que aconteceu muitas vezes é que, por estarem convivendo, muitos homens influentes passaram a se conhecer e a discutir esse tipo de assunto ali. Dentro dos encontros maçons, não é proibido falar sobre esses dois assuntos, mas diferente do que muita gente pensa, eles não tentam dominar o mundo através dessas duas vertentes. Os maçons se reúnem para falar de todos os tipos de assunto, de filosofia ao acontecimento que passou no jornal da última noite. O que não significa dizer que a ordem é voltada ou engajada nem na política e muito menos na religião. Número 5. Ritual de iniciação. Uma das coisas que mais chamam a atenção de quem não entende e, consequentemente, não conhece a maçonaria é o famoso ritual de iniciação, que é quando um homem oficialmente passa a fazer parte do grupo. Cada loja maçom é independente, por isso aquele discurso de que os maçons querem dominar o mundo não faz muito sentido. Mesmo assim, apesar da liberdade que cada loja tem, certos rituais são preservados e realizados da mesma maneira em lojas maçons do mundo inteiro. E o ritual de iniciação é um deles. Para a maioria dos maçons, esse ritual é considerado o mais marcante de todos e acontece do seguinte modo. Para um homem se tornar um possível candidato à maçonaria, ele precisa ser convidado por outro maçom. Durante 6 meses a 1 ano, a vida desse homem vai ser investigada a fundo. Ele não pode ter passagens pela polícia, se envolver em escândalos, ter casos extraconjugais e uma série de outras coisas que, segundo eles, possam ferir a honra e a integridade de um homem. Um dos lemas da maçonaria é tornar homens bons em seres ainda melhores, e é por isso que eles são tão seletivos. Depois de todo esse período de avaliação, se o candidato for finalmente aceito, é preciso que a sua esposa autorize que ele entre na ordem e só aí um ritual será mesmo feito. O que acontece durante essa cerimônia nunca foi claramente explicado, mas ela consiste em 2 diferentes momentos. No primeiro deles, todos os homens da loja devem depositar uma bolinha branca em uma urna, caso aprovem o ingresso do candidato na maçonaria. Quem for contra, coloca em sigilo uma bolinha da cor preta na urna. O ritual só terá continuidade caso toda a urna esteja recheada com bolinhas brancas, ou seja, o candidato precisa ser aceito com unanimidade na loja. Todo maçom iniciante também precisa jurar sob a ameaça de ter sua garganta cortada, a sua língua arrancada e seu corpo enterrado na maré baixa, que ele jamais irá revelar os segredos da ordem. Agora sim deu para entender que rola uma certa pressão, não é mesmo? Número 6. Irmãos que protegem irmãos. A maçonaria é encarada pelos seus membros literalmente como uma irmandade. E é por esse motivo, por exemplo, que todos os maçons se referem uns aos outros como irmãos. Até porque mulheres não podem participar da ordem. Não se sabe ao certo se esse tipo de pacto ainda é praticado, mas pelo menos antigamente, um maçom jamais poderia depor em um tribunal, por exemplo, contra outro maçom. Por isso, se precisassem mentir em um julgamento, eles mentiriam sem nem pestanejar, porque para eles trair um irmão é um pecado muito maior do que contar uma mentira, mesmo que ela seja muito grave. Além desse acordo de proteção, existem vários outros hábitos que reforçam essa irmandade. Por exemplo, cada loja maçom pode cobrar uma taxa mensal dos seus integrantes, ou seja, daquelas pessoas que se reúnem ali semanalmente para manter um fundo que é criado pelos mesmos. Esse fundo pode ser solicitado por qualquer membro da loja que esteja passando por algum tipo de aperto, do mesmo jeito que as viúvas de maçons também recebem da loja do seu marido uma espécie de aposentadoria.
O valor cobrado por mês pode variar muito de loja para loja, mas no estado de São Paulo mesmo é cobrado em torno de R$ 150 de cada membro. Além disso, como vocês já devem imaginar, os maçons são, de modo geral, homens influentes, com cargos de prestígio, e as reuniões semanais acabam se tornando um incrível encontro de network. Uma boa oportunidade para se fazer contatos. Segundo o depoimento de um grão-mestre, um homem de alta patente na maçonaria, nas eleições de 2009 para prefeitos e vereadores no estado de São Paulo, a maçonaria fez uma campanha interna dentro de suas lojas para que certos candidatos maçons fossem eleitos. Para eles é sempre interessante ter um irmão com cargos como esses. Segundo esse mesmo grão-mestre, nas eleições daquele ano eles conseguiram eleger 13 prefeitos e 54 vereadores no estado. Pelo visto, é um por todos e, aparentemente, todos por um. Existem muitas vantagens em ser um maçom, concordam? Mas e você aí de casa, já conhecia esses segredos da maçonaria? Conta isso e muito mais aqui pra gente pelos comentários. Eu tô indo nessa, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!